Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula do nosso curso do Enem 10. Eu sou o professor Francisco Brasil e hoje nós vamos falar sobre as situações de risco de choque elétrico e algumas medidas de controle desse risco. Falaremos agora sobre as situações que podem ocasionar um choque elétrico. Basicamente são três: a de o toque, a situação que envolve tensão de passo e a situação de uma indução elétrica. A de toque é a situação onde a pessoa ela sofre um choque elétrico ao tocar num determinado ponto energizado, um equipamento ou um fio, seja ele qual for. Então você toca e aí você tem a possibilidade de tomar um choque elétrico passando a corrente elétrica pelo seu corpo para a Terra. A outra situação, que também não é tão comum, mas é possível, é a da envolvendo a diferença de potencial no solo, no piso. Quando um determinado equipamento ele tem uma fuga de corrente para a Terra, nas suas proximidades cria-se um campo eletromagnético com a possibilidade de criação de diferença de potencial de acordo com a distância. Assim, uma pessoa, ao abrir a perna, pode estar pisando num determinado ponto que tem um potencial e a outra em outro ponto que tem um potencial diferente. Quando dessa diferença de potencial faz a circulação de corrente passando pelo corpo. Então, isso a gente chama de tensão de passo, que acontece na maioria das vezes em ambientes como subestações de energia de grande porte. A terceira situação é da indução, não precisa tocar e nem a questão da tensão de passo, mas é a aproximação a um determinado equipamento energizado, seja ele qual for. Então, dependendo da tensão que está passando nesse equipamento, nas instalações, ela vai criar um campo eletromagnético no seu entorno. E ao aproximar alguma determinada pessoa que é condutora de energia, né, pode haver o choque elétrico, porque essa pessoa estando em contato com uma parte aterrada e aproximar desse ponto energizado, ele poderá sofrer uma descarga elétrica. Então, basicamente, são essas três formas possíveis do choque elétrico. E aí, uma vez a pessoa sofrendo ou entrando em contato, ou aproximando-se, ou através da tensão de passo, a corrente vai circular pelo corpo humano, seguindo algum desses encaminhamentos dentro do nosso corpo. Se for a tensão de passo, você pisou num ponto do chão com um pé e no outro pé outro ponto que tem a diferença de potencial, a corrente tende a circular percorrendo esse caminho aqui entre as pernas. Se você toca com a cabeça num determinado ponto energizado e pisa no solo que está aterrado, sem nenhum isolamento, tende a corrente a circular por esse caminho. Se você toca com a mão em um ponto energizado e a outra num ponto que está aterrado, a tendência é que a corrente passar por esse caminho. Já nesse outro, você tocou com a cabeça num ponto energizado e tocou com a mão em um ponto que está aterrado. Ela vai percorrer esse caminho. E a outra por esse outro caminho aqui, a mão e pé. Nessas quatro situações, a corrente vai passar pelo coração. Então, aqui é o risco maior da gravidade do choque elétrico, porque a corrente passando pelo coração vai haver uma aceleração, uma fibrilação do coração, ou seja, vai haver um batimento cardíaco maior do que o comum, acelerar, podendo ocasionar uma arritmia e até uma parada cardíaca. Certo? Então essa é a pior situação, quando a corrente passa pelo coração. A gente tem que evitar, de certa forma, primeiro, não tomar o choque, segundo, evitar que haja essa circulação passando pelo coração, que pode ser fatal. Os efeitos, quando da corrente elétrica passando pelo nosso corpo,
nós podemos, no caso, sofrer o choque, e aí pode ter as consequências de queimadura, pode ter a consequência de você tomar um choque e estar trabalhando numa atividade à altura, você pode se desequilibrar, perder e cair, né? Perder o equilíbrio e cair, quebrar membros, e pode também ter a parada cardíaca, como eu já expliquei, passando pelo coração, e por último você pode ter um desmaio, espasmo. Então essas são as principais consequências do choque elétrico. Agora entramos nas medidas de controle. A NR10 ela estabelece algumas medidas de controle. Primeiro, as instalações elétricas elas têm que ter o seu diagrama de filar atualizado. O que é o diagrama de filar? É o esquema elétrico, onde estão os equipamentos, por onde passa a fiação, onde é que estão os quadros de distribuição. Então você tem que ter uma planta e especificando aonde estão as suas instalações as elétricas na sua edificação e de forma atualizada. Segundo, os estabelecimentos com carga superior a 75 kW tem que ter um prontuário de todos os equipamentos que compõem a instalação elétrica, de forma atualizada, um documento listando um por um. Tem tantos disjuntores, tantas chaves, tantos equipamentos de proteção, todos os equipamentos que compõem a instalação elétrica têm que estar no prontuário. E eles têm que estar atualizados de fácil acesso. Segundo, as empresas que trabalham no sistema elétrico de potência, no caso a CELP, além do prontuário dos equipamentos, tem que ter procedimentos de emergência, no caso de uma ocorrência de um acidente envolvendo eletricidade. Você tem que ter o passo a passo o que fazer, vai chamar o corpo de bombeiro, vai chamar a ambulância, vai fazer isso, vai socorrista. Então você vai ter que ter as medidas emergenciais que devem ser adotadas no caso de um acidente envolvendo choque elétrico. E todos os equipamentos de proteção individual e proteção coletiva que são utilizados nas atividades envolvendo as instalações elétricas, elas devem ter os seus CAs, certificado de aprovação. E aí a gente entra em alguns equipamentos de proteção. Primeiro, os equipamentos de proteção individual. Fardamentos anti-chama. Todos os eletricistas, trabalhadores que vão adentrar e trabalhar nas instalações elétricas, eles devem estar usando esse fardamento, que é um retardamento de chamas, que embora que a roupa ela não é anticombustível, mas ela vai retardar as chamas e possibilitar que as pessoas que estão usando não se queimem, não sejam atingidas pelas chamas. Depois, as luvas de proteção. Essas luvas de proteção são dois tipos de luva. Tem as luvas isolantes, que é o que vai proteger eletricamente, para que evite o contato com o dispositivo elétrico, o equipamento elétrico, e a corrente passa a circular pelo corpo. Mas essas proteções aqui, essas luvas são de borracha, elas são frágeis, podem se rasgar, pode furar com algum material perfurante, o próprio alicate, chaves, elas são cortantes. Então, qualquer manuseio pode danificar o isolamento e colocar em risco a segurança do trabalhador. Para isso, utiliza uma segunda luva por cima dessa daqui para proteger mecanicamente. Essas luvas são as luvas de raspa ou luva de vaqueta, do material mais resistente, que impede o desgaste dessas luvas aqui. Essas luvas, para cada nível de tensão de trabalho, tem uma especificação aqui, tem uma taxazinha colorida que identifica a classe de isolamento dela. Tem classe 0, que é de 1000 volts, classe 1, que vai até 2500, e vai até a classe 4, e tem uma cor correspondente, que é até 36.000 volts. Os cintos paraquedistas, eles é muito utilizado no trabalho em altura. Então, é indispensável que os eletricistas, os trabalhadores que fazem trabalho em altura em instalações elétricas, devem obrigatoriamente utilizar. Ele é composto por essa parte de fitas de alta resistência mecânica, que envolve o corpo, tipo um macacão, e atrelado aí tem o talabarte, que é uma fita
né, que acoplado aí tem um mosquetão, que é o travador, que tem um trava de quedas, está ligado e tem que estar fixado a uma linha de vida, que é uma corda que vai proteger o trabalhador de queda. Mesmo que se desequilibre, então um choque de desequilíbrio, ele vai ficar pendurado através dessa linha de vida, por isso que o nome é linha de vida. Outro equipamento de proteção é o capacete, que é justamente para evitar que o trabalhador ele toque com a cabeça de forma acidental, né, sem intenção, está exercendo atividade aqui nessa rede e ele toca sem perceber num ponto aqui, então vai, e desde que ele esteja aqui num ponto que está aterrado, no caso a escada, está tocando aqui no poste, que o poste está fincado no chão, pode circular a corrente passando pela cabeça e pelo poste aqui, ele sofreu um choque. Então esse capacete é formado de um casco isolante, tem uma aba total, aba som frontal, tem uma carneira, que é uma estrutura interna do casco do capacete para fixar na cabeça do trabalhador, e tem uma fita aqui que envolve o queixo, que é a jugular, para fixar melhor e evitar movimentos bruscos, o capacete caia na cabeça. As botas de segurança são construídas de material isolante, o solado, que é justamente para proteger de contato de partes aterradas. Ela pode ser sem ou com cadastro. Tem a balaclave, que é uma vestimenta também anti-chama, que protege a parte aqui da cabeça, do pescoço, protegendo contra justamente o curto-circuito que vai provocar uma intensidade de calor. E aí entramos na parte das proteções coletivas. Temos as sinalizações, temos as barreiras e tem o isolamento das partes vivas, energizadas dos equipamentos condutores. Então, a sinalização são fitas, alertando de que nessa área aqui é uma área de risco de choque, para impedir a passagem de pessoas que se aproximarem dessa parte aqui, que tem um alto risco de choque elétrico. Há barreiras mecânicas, são grades, que impedem a passagem física de pessoas para dentro de áreas de risco. E tem as mantas de isolamento de partes energizadas, muito utilizadas para trabalhadores aí em redes energizadas. Eles envolvem e protegem, né, aqui o trabalhador de tocar em partes energizadas. Então, com isso a gente encerra essa parte primeira aí de medidas de proteção e também a parte envolvendo choque elétrico. E até a próxima. Muito obrigado.